Vamos lá, tudo bem pessoal? Yuri Vidal falando com vocês. Hoje a gente pode fazer aqui o estudo do índice futuro. Vamos comentar onde foram as oportunidades. Vamos falar um pouquinho do índice do dólar rapidinho e da Petrobras, que terminou o dia puxando o mercado, dando um movimento forte ali que acabou provocando essa recuperação no mercado na tarde de hoje que nós observamos, ou quem estava lá pôde dar uma olhada. Vamos passar para o gráfico aqui. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui a minha barra de estudos. Aqui, pronto. E vamos começar com a seguinte situação, tá bom? Vou colocar aqui o gráfico diário, vamos começar por ele. Percebam que o índice vem trabalhando aqui abaixo dessa linha de tendência do diário e uma região de suporte muito forte aqui. Alguns estão vendo aqui como um triângulo, uma condição que poderia estar simbolizando aqui um triângulo, de repente nos 60 minutos, pode ficar mais claro, eu particularmente prefiro olhar como consolidação mesmo por esse diário aqui, que anda um do ladinho do outro. Pessoal, deixa eu lembrar, ainda estamos em obra aqui, um pouquinho de barulho vai acontecer, tá? Então, vamos falar do 10 minutos, que na minha opinião é o gráfico aí que sempre mais interessante para o meu operacional e que hoje trouxe aí dois bons movimentos, três bons movimentos que projetaram aí o mercado aí e ofereceram a possibilidade de resultado positivo, tá? Então vamos lá. Aqui dias anteriores, tá? Uma condição aqui que eu estava até comentando com um dos meus alunos aí essa semana, tá? Essa condição aqui onde simboliza uma entrada, um sinal de compra que foi estopado, acontece. Aqui não teve sinal, tá? E já no dia de hoje eu gostaria de comentar o seguinte. Dia de hoje aqui, pronto, me perdi no gráfico. Nós tivemos aqui uma condição, tá? Que eu poderia colocar a nossa caixinha de sinal de gatilho aqui nessa região. E observem que o preço ele já fechou praticamente atravessando a caixinha, atravessando a região, que a gente coloca como sinal. Eu sempre marco aqui a caixinha, procuro marcar numa região assim perto de uma máxima. O ideal seria marcar aqui, perto dessa máxima desse candle anterior, tá? Nessa condição aqui, o ideal seria marcar a caixinha aqui e você poderia ter feito a sua entrada de compra aqui em cima, tá? Eu particularmente no dia de hoje eu optei por cercar um rompimento aqui, tá? Nesta casa, dei aqui um espacinho para não ficar direto colado no pavio, coloquei o meu stop atrás deste candle aqui, tá? E eu fui estopado. O meu alvo poderia e deveria ser esta linha de tendência que eu estou balançando para vocês. Porém, era um alvo curto, eu preferi olhar para a região de resistência, que estava um pouco mais acima, que eu teria ali um pouquinho mais de alvo, tá? Se eu colocar aqui a relação risco-ganho, o meu risco-ganho deveria ser até um pouco mais acima, lá, seria mais ou menos 1,61 do meu risco, já teria positivo, positivo na operação. Eu particularmente só opero com relação risco-ganho positiva, tá? Então foi essa operação que eu fiz no começo da manhã, voltou, foi estopado, tá? Com paciência. Esperei um pouquinho mais, resolvi olhar um pouco mais para o mercado e observei que este comportamento aqui, já simbolizava para mim uma pressão compradora existente, uma vez que eu tinha aqui, é como se eu tivesse uma caixinha em toda essa região aqui, Deixa eu trazer essa caixinha para cá. E este candle aqui para mim, ele proporcionou um fechamento numa região que eu considero que seria o vencimento, o vencimento dessa região aqui poderia levar o preço acima. Então eu fiz a minha compra exatamente aqui na máxima dessa caixinha aqui, tá? E coloquei o meu stop aqui atrás, nessa condição, tá? Por que que eu botei o stop aqui? Porque num tempo gráfico menor, tá? Num tempo gráfico menor, essa mínima aqui possivelmente está representando um fundo. Vamos ver
se no 1 minuto ali é um fundo, olha lá. Então, no 1 minuto, para 1 minuto, a gente poderia olhar aqui aquela relação dos 17 candles, né, entre um fundo e outro, e a gente possivelmente teria um fundo relevante nessa condição aqui. Então eu preferi colocar o meu stop atrás dessa condição, tá, para garantir um pouco mais de segurança no meu trade, tá bom? Vamos voltar para o 10. 10 minutos na tela, então o preço acionou aqui, ficou, tentou subir, brigou. Esses 3 candles aqui me deram bastante, no momento ali, me deram aquele friozinho na barriga, né? Mas com paciência, a operação bem estruturada, eu acreditava que poderia levar o preço até ali um pouco mais na linha de tendência. Então eu notei que esses 4 candles aqui, tá andando de lado novamente, formou para mim mais uma região de gatilho. Vamos colocar aqui a caixinha amarela, tá? Deixa eu colocar aqui a caixinha. E notem que, vê se não é uma região de gatilho. Veio, fez uma máxima, depois o preço não conseguiu mais fechar aqui, e daqui a pouco vem este candle e pum, fecha aqui na região de gatilho, disparando então a nossa operação, tá? Colocando a setinha vermelha. Então você coloca aqui a relação risco-ganho desse candle, com o stop pode ficar na mínima ou atrás do candle que disparou o gatilho, alvo 2 vezes, operação vencedora, que foi a segunda operação do dia, tá bom? Então foi isso que o índice futuro proporcionou hoje por 10 minutos. Lembrando que eu sou um operador que dificilmente eu opero vendido, tá? Eu procuro estar sempre operando na ponta compradora. Eu entendo que o operacional de compra, ele, na minha visão, para o meu perfil operacional, ele é mais fácil. Então eu gosto sempre de operar comprado. Se o índice estiver só caindo, ou eu vou tomar um stop comprando, ou vou ter que procurar outra coisa para operar. De repente eu vou operar $1, né? Não tem problema. O importante é eu seguir o meu método, independente de qualquer coisa. Vamos dar uma olhada no dólar. WDO. Nós estamos em qual contrato? Q. Tá bom. O dólar, hoje eu fiz uma operação no dólar diferente, tá? Embora é um setup que inclusive já tem no canal aqui o vídeo, mas eu fiz uma operação no dólar baseada no MACD, tá? Por conta dessa condição aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar o point of fix, tá? Só um minutinho. Point of fix. Aqui, ó. Este candle aqui, vou circular para vocês. Este candle aqui, tá? Perceberam o candle, né? Eu vou apagar ele aqui agora, pra gente não se embolar. Ele perdeu a mínima do candle anterior aqui, tá? E olha o que o MACD disse. Opa, a distância entre as médias está diminuindo. Então eu tenho o histograma começando a mudar de direção. Eu tenho a possibilidade de uma mudança de comportamento momentaneamente aqui nessa condição, tá? Então eu tomei a minha posição na comprada aqui, coloquei o meu stop aqui e meu alvo era a média móvel de 72, tá bom? Não chegou a tocar na média, tá vendo? Perceba aqui que não chegou a tocar na média, mas eu logo que percebi essa região de fraqueza, o que eu fiz, tá? Observei de novo aqui essa condição. Vou tirar aqui os indicadores. Olha o que formou aqui então, uma caixinha. Então eu trouxe meu stop para cá, tá? Coloquei meu stop aqui. Deixa eu colocar aqui uma caixinha amarela e falei, bom, vamos ver se vai correr na alta ali com força. Se correr, meu alvo será esta região de resistência aqui, tá bom? Então o preço não correu.
houve este fechamento aqui abaixo da mínima anterior, então aqui ele já sinalizou para mim que estava começando uma onda de baixa. Tentou subir de novo, não conseguiu. Os compradores tentaram defender aqui. Quando fez esse candle aqui, tá? Vendedor, esse candle vendedor e esse candle comprador na sequência, um candle que não teve força compradora, então a única coisa que eu fiz foi trazer o meu stop deste ponto aqui. Opa! Trouxe meu stop deste ponto aqui para cá e fui estopado. Levemente positivo, tá? Mas fui estopado. Então preferi sair da operação de dólar. Daí o preço veio em queda, né? Veio aqui no movimento mais vendedor e eu não operei mais o dólar, tá? Mas aí, né, com o decorrer do dia eu consegui ter bons resultados ali, né? Com o índice futuro. Deixa eu colocar a Petrobras aqui só para a gente dar uma olhada. Petrobras que vem passando, na minha opinião, tá, por um comportamento de correção, tá? Não tem força aí para os vendidos, né? Não tem força para descer com essa Petrobras. Poderia aí alguns estar olhando aqui para um canal de 60 minutos, tá? Inclusive ela abriu, tocou no canal, ganhou uma força e vem acima. Tá embaixo da média móvel de 20, acima da 72. Para o meu operacional é uma região aí de valor, tá? A região de resistência a ser superada para mim é esta aqui, tá? Essa aqui seria a minha região que precisa ser superada. Mas aí os operadores compradores de Petro, na minha opinião, poderiam já ficar de olho, que quem sabe, né, rompendo aí esta casa, Petrobras passa pelo topo, testa e segue a viagem ladeira acima, né? Na minha opinião, podendo até repetir o movimento anterior, buscando lá os 36,95. Enfim, Petrobras, vocês sabem, né? Eu particularmente procuro não operar, tá? Esse ativo, mas tem liquidez, é um ativo importante para o mercado. Eu ficaria atento nessas condições, tá? Então, turma, é isso aí, tá bom? Desejo a todos aí uma ótima semana, uma boa noite. Deixa seu like aí, comenta no canal, vamos estudar juntos, vamos conversar um pouco sobre o mercado e podem contar comigo aí sempre, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.